Estamos ao vivo. Para dominar a ultrassonografia musculoesquelética, é necessário começar e praticar. Mas existem alguns obstáculos que acabam travando e impedindo a evolução de vários colegas, mesmo aqueles que já fazem agenda, mas ainda não realizam todas as articulações. Então pode ser até que esteja acontecendo algum erro por ponto cego, um erro que você não consegue identificar e dessa forma você acaba ficando travado e você não consegue evoluir a ponto de dominar a ultrassonografia musculoesquelética com segurança. Então é sobre isso que nós vamos falar nesta live. Vamos falar sobre os 5 principais erros que podem estar bloqueando, impedindo a sua evolução na ultrassonografia musculoesquelética. Sou Matheus Queiroz, médico radiologista, e ensino médicos a dominar a ultrassonografia musculoesquelética do zero ao avançado praticando do próprio serviço. Então, você sabia que você pode estar cometendo algum desses erros? E sabia que alguns deles pode ser até um ponto cego? O que é um ponto cego? O ponto cego, ele acaba sendo um erro que você não está enxergando. Então, mesmo exemplo do carro, a hora que você dá a seta e pega a faixa da esquerda, o ponto cego é quando você olha e você não enxerga o carro vindo do outro lado. Então, um erro pode ser um ponto cego, ou seja, você está cometendo um erro, mas você não consegue entender o que você está fazendo de errado. Então, o objetivo dessa live é justamente trazer clareza para esses erros, para assim a gente conseguir evitá-los e destravar a nossa agenda na ultrassonografia musculoesquelética. Qual que é o primeiro erro que eu vejo vários colegas cometerem? Parece até óbvio, mas faz muito sentido. O primeiro grande erro é a falta de clareza e consciência no objetivo principal. Então, o meu papel aqui é ensinar os colegas a dominarem a ultrassonografia musculoesquelética. Então, este é o nosso objetivo. E eu vejo que tem colegas que, às vezes, começam a aprender uma articulação e acabam parando. Então, não é raro colegas que realizam ultrassom do ombro e cotovelo, por exemplo, e não realizam mais de nenhuma articulação, ou realizam só ultrassom do joelho e do ombro, e acabam deixando de lado várias outras articulações. E eu queria saber de vocês que estão assistindo, quem de vocês aqui já faz ultrassom musculoesquelético? Depois comentem aí para mim. E depois eu quero que comentem também quem de vocês faz todas as articulações, de fato domina a ultrassonografia musculoesquelética, realizando todos os exames da ultrassonografia musculoesquelética. Então, a gente já é difícil conseguir colegas capacitados que realizam um ou outro exame de músculo esquelético. Então, aqueles que dominam todas as articulações é ainda mais difícil. Então, o que acontece primeiro ponto, é a falta de clareza, porque quando a gente tem um objetivo claro, fica mais fácil atingir. Se o seu objetivo é dominar a ultrassonografia musculoesquelética, eu estou aqui para te ajudar. Então, a ideia é dominar todas as articulações, mas por quê? Por que seria interessante dominar todas as articulações? Tendo clareza sobre estes benefícios, vai reforçar a importância. Então, primeiro, se você faz só algumas articulações, você acaba perdendo todas as vantagens da ultrassonografia musculoesquelética como um todo. Então, qual que é uma das vantagens? O aumento do faturamento. Então, se você faz uma ou outra articulação, você está deixando de aproveitar os combos. Então, tem muita gente que faz ombro, faz cotovelo, mas não faz tornozelo, não faz pé. Então, você acaba deixando de realizar alguns exames no mesmo paciente. Então, às vezes o paciente vai chegar para você com o pedido de ombro, tornozelos e pés. E daí você só faz o ombro. O que você faz com os tornozelos e pés? Vai passar para a concorrência? Vai deixar de realizar? Então, você está deixando dinheiro na mesa e você está perdendo os combos. Você está perdendo de realizar, de repente, ali 4, 5 exames em um mesmo paciente, que é um dos motivos que a agenda de ultrassom musculoesquelético acaba alavancando o seu faturamento, porque é muito mais rápido e prático você realizar estes exames em um paciente, você acaba ganhando tempo com esses combos. Lembrando que muitos desses exames são direcionados, por isso que você consegue aumentar seu faturamento. É muito mais tranquilo realizar 30 exames de músculo que 30 exames de abdômen total. Por quê? Porque você pode ir mais direcionado ao ponto. Outro grande objetivo, quando você domina, depois que você passa pela curva de aprendizado e você já domina de fato a ultrassonografia musculoesquelética,
se torna uma agenda mais tranquila. Então, você consegue fazer uma agenda sem um nível de estresse grande. Então, a gravidade das alterações que a gente acaba encontrando com frequência são menores quando comparados a outras especialidades. Mais um ponto também, quando você tem um objetivo claro de estudar e dominar, a segurança ela é consequência. Você vai acabar dominando de fato, tendo mais segurança no seu exame. Então, eu sei, é muito ruim você começar a realizar um exame que você não tem muita segurança. Então, é até aquela sensação que alguns colegas têm e que quando você não domina o exame, você vê lá na sua agenda, putz, apareceu tração de tornozelo. E agora? Agora que eu não sei exatamente o que fazer, onde olhar, não tenho segurança neste exame. Então, quando você domina, você não tem mais esse sentimento. Você olha e fala, eu sei exatamente o que fazer, sei exatamente como prosseguir, sei exatamente qual patologia procurar, como caracterizar, como laudar. Então, esse aumento de segurança traz mais tranquilidade ainda na sua agenda. Então, esse é o primeiro erro. Então, falta de clareza e falta de consciência do objetivo. Se você não tem um objetivo claro, dificilmente você vai alcançá-lo. Então, para começar a realizar um ou outro exame, não compensa. Vale a pena você dominar a ultrassonografia de músculo esquelético como um todo e obter todos os benefícios, aumentando o faturamento, aproveitando os combos, tendo uma segurança no exame e uma agenda tranquila. Agora falando sobre o segundo erro. Este segundo erro é algo que realmente bloqueia o colega no início do aprendizado. Então, muitos começam aqui e aí é a hora que eles resolvem parar e desistir de aprender ultrassonografia musculoesquelética. Então, qual que é esse segundo erro? Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui. Então, o segundo erro é deixar a anatomia te bloquear. Então, o que, que o colega faz quando ele fala assim, vou dominar a ultrassonografia musculoesquelética? Ele fala assim, vou começar a estudar na anatomia, que realmente é o primeiro ponto, o primeiro passo. Mas aí ele resolve pegar um atlas de anatomia sem nenhuma orientação, sem nenhuma recomendação, e aí ele vai abrir lá o livro dele para estudar, por exemplo, aí os músculos da coxa ou da perna, aí ele vai se deparar com um monte de nome. Então ele vê um monte de nome, ele começa a tentar decorar sem saber o que ele precisa saber, e aí, passa algum tempo, ele vira para o lado e fala, músculo é para quem gosta, desisto, não é para mim, vou fazer outra coisa. Então, esse obstáculo acaba bloqueando, de fato, muita gente impedindo que você domine a ultrassonografia musculoesquelética. Então, qual que é o erro? É não saber estudar anatomia. Existe uma forma de estudar. E quando você não sabe estudar, você deixa a anatomia te bloquear. Então, você não precisa gostar de anatomia para dominar a ultrassonografia musculoesquelética. Isso é um fato. Você precisa aprender a estudar anatomia e saber exatamente os passos que você precisa para realizar um bom exame. Então, a forma para você estudar essa é uma forma mais prática. Então, se você não sabe nada de ultrassonografia musculoesquelética, para iniciar você não precisa decorar 30 estruturas, você precisa aprender as principais, os locais onde existem a maior fonte de patologia, e depois você vai aprofundando a anatomia, aprendendo outras estruturas, os diagnósticos diferenciais. Esse conhecimento ele vem com o tempo, ele não vem com uma tarde de estudos você tentando decorar. Você precisa estudar de uma maneira prática para você já começar a realizar o seu exame e começar a praticar. Então, quando você perde muito tempo, tenta decorar estruturas desnecessárias, você acaba se bloqueando. Então, esse aí é o nosso segundo erro, é deixar a anatomia te bloquear. Então, como que você não cai nesse erro? É você justamente ter uma orientação para estudo. Então, outro ponto aqui, que é o erro número 3, que é muito, mas muito frequente mesmo. Principalmente ali falando do que eu vivencio, do que eu vejo, do que eu converso com os meus alunos. O terceiro erro é não praticar. Então, muita gente confunde teoria de prática. Eu não sei se você já fez ou você conhece alguém que fez um curso intensivo, prático, presencial e depois voltou e não conseguiu abrir a agenda, não se sentiu seguro. Então, isso é muito comum, não é infrequente. E qual que é o principal erro? Que as pessoas confundem o que é prática e o que é teoria. Então, mesmo em um curso
Intensivo presencial, que você coloca a mão, você pratica algumas horas, às vezes não vai ser o suficiente, às vezes não vai ser o suficiente para você ter segurança no seu exame. A prática ela é necessária em todos os casos. Opte você por um curso online, por um curso intensivo presencial, por um curso extensivo de aperfeiçoamento, uma residência de rádio, um fellow. Independente da sua escolha, a prática vai depender de você. E é a prática que vai te alavancar, que vai te dar segurança. E até para praticar existem dicas, existem orientações. Então vamos a elas. Primeira coisa, entender que você precisa praticar e diferenciar a prática de teoria. Então, o que acontece às vezes no dia a dia, lá no ambulatório, onde a gente tem uma residência de rádio, então o aluno ele chega e fala assim: Matheus, me mostra aí como é que faz ultrassom no tornozelo. Aí eu vou lá, mostro passo a passo para ele todas as estruturas, mostro minha técnica, mostro minha sistematização. E aí ele, nossa, mas legal, Matheus, vou começar a fazer e praticar. Aí passa 2 semanas, ele não pratica. E o que ele fez quando eu mostrei para ele? Ele viu uma aula teórica. Então ele viu uma aula teórica e ele não colocou em prática. Então, apesar dele estar do meu lado presencialmente, ele viu só uma aula teórica. A prática depende dele colocar a mão ali e realizar logo na sequência, repetir 10 vezes a mesma sistematização. Então, o que esse aluno fez quando eu mostrei o caso para ele, ele só teve uma demonstração. Ele estava vendo uma aula teórica e eu explicando que, de fato, quem estava praticando era eu ali como professor mostrando o exame para ele. E aí, o que acontece? Passam 2 semanas, ele não pratica, aí ele vem, Matheus, você pode me mostrar o tornozelo de novo? Eu tenho uma dificuldade com o tornozelo, não consigo fazer o tornozelo. Por quê? Porque ele não pratica, então esse é um erro muito frequente. E quando eu falo que tem orientação de prática, eu vou passar algumas dicas muito importantes, umas dicas valiosas para vocês. Primeiro, na prática, tem uma sistematização para você praticar, então você tem que saber exatamente o que você vai fazer naquele seu tempo de prática. Então você vai reservar um tempo ali na sala de ultrassom para você praticar. Então você tem que saber exatamente o que você vai fazer. Ah, vou pegar a estrutura 1, depois a 2, a 3, a 4 e a 5. É isso que eu vou praticar. Então você ter a sistematização com clareza vai te dar mais força na prática ali, mais tranquilidade do passo a passo que você deve fazer. E isso se chama sistematização. Cada um tem a sua. Eu vou demonstrar a minha do tornozelo na quinta-feira e a partir disso você consegue chegar numa sala e praticar exatamente aquilo que você se propôs. Segundo passo, repetir. Então, o que acontece? Qual que é o erro? O que acontece com a maioria dos colegas é o seguinte: ele assiste, ele pratica uma vez e depois ele já quer abrir a agenda, já quer realizar o exame, e aí ele começa a ter um monte de dúvida ali na agenda com o paciente, e aí ele não se sente muito seguro para caracterizar as estruturas normais, quanto mais as patológicas. Por quê? Porque ele pulou a prática. Quando eu falo a prática, é aquele momento que você tem com o seu aparelho e com o voluntário. E várias estruturas, várias articulações você pode praticar até em você mesmo. Exemplo, o punho, o próprio tornozelo. Então, quando o colega pula essa fase, ele acaba ficando inseguro durante uma agenda. E quando eu falo praticar, se você tiver um voluntário, realiza o exame 10 vezes, 5 de um lado, 5 do outro, pegando todas as estruturas. A hora que você estiver muito tranquilo e seguro de um exame normal, a hora que você dominar o exame normal, aí sim é a hora de você pensar em abrir agenda e fazer uma agenda e ir para o campo de batalha, né? Mas para isso tem que praticar, e muita gente pula essa etapa de realizar o exame 1, 2, 3, 4, pelo menos 10 vezes um exame normal. E aí você pode realizar 10 vezes em um voluntário, depois 10 vezes em outro voluntário, mas você precisa ter essa prática fina. Uma outra dica é realizar isso com repetições, você se programar para a prática. Então vamos supor, tem um objetivo claro, quero dominar a ultrassonografia do tornozelo. O Matheus vai fazer um intensivão na quinta-feira. Bom, então na sexta eu já vou reservar um espaço ali na minha agenda, na minha sala de ultrassom, para eu praticar o tornozelo. Então vou colocar em prática tudo que eu aprendi na quinta. Você não pode simplesmente assistir uma aula na quinta e falar, vou praticar daqui a um mês, que daí você nem lembra o que você acabou de ver. Então, sempre se programar para atingir o seu objetivo. Então, o erro número 4, pessoal, é a ultrassonografia. Então, aqui a gente tem um transdutor, ó.
A ultrassonografia ela é uma arte manual. Então existe uma forma de você segurar no transdutor, de você movimentar o transdutor, para você caracterizar as estruturas. Então essa arte manual, ela exige técnica. Então existe uma técnica ali. Eu chamo de técnica fina, porque ali com as estruturas, às vezes elas são pequenas e você precisa de um refinamento técnico justamente para você conseguir caracterizar a estrutura desejada. Então, muita gente às vezes não tem essa consciência da técnica. E ela começa como? Ela começa até pelo conhecimento da anatomia topográfica, de você olhar a articulação e saber exatamente, aqui passa o tendão tal, aqui eu tenho o processo estiloide, aqui eu tenho o tubérculo de Lister. Então, você ir palpando as articulações e saber exatamente onde as estruturas elas estão localizadas. Porque não é infrequente eu estar supervisionando alguns alunos, e aí eles começam a olhar muito para a tela do ultrassom, e aí pega o transdutor e fala assim, eu não estou conseguindo achar aqui a pata anserina, na hora que você olha, o paciente já está lá no tornozelo, no pé, e está só olhando para a tela e fazendo o movimento sem técnica nenhuma, sem conhecimento da anatomia topográfica, e dessa maneira ele não vai conseguir encontrar mesmo. Por quê? Porque ele tem que começar pela anatomia topográfica. Se perdeu, está olhando muito para a tela, volta, olha para o paciente, lembra da anatomia topográfica, usa a técnica para você posicionar o seu transdutor e realizar um bom exame. Então, a anatomia topográfica ali ela é fundamental como primeiro passo para você entender onde você vai posicionar o seu transdutor e depois alguns movimentos de técnica fina, saber manusear o seu equipamento. Então, desde segurar o aparelho, como fazer uma rotação, os movimentos de báscula, os movimentos de rotação. Então, todos esses movimentos são técnicas finas. E depois que você domina algumas técnicas, fica mais fácil de você pegar outras estruturas. E através disso, você evolui mais rápido, porque às vezes você não consegue pegar uma estrutura justamente porque você não está tendo essa consciência do que fazer com o transdutor. E para quem está começando, uma dica muito importante, quem está aprendendo ainda, tendo o primeiro contato com o aparelho, o primeiro passo antes de tentar fazer qualquer coisa é se localizar. Então a gente tem as referências lá na tela, né? Então tem a tela do aparelho, você está com o seu transdutor. Normalmente a imagem que a gente enxerga é de superficial para profundo, mas o que está de um lado da tela vai depender da posição da sua mão. A ultrassonografia ela é multiplanar, então se você obliquar, você faz um plano oblíquo. Você pode deixar no transversal, logo na sequência colocar no plano longitudinal. Mas você precisa entender exatamente o que está aparecendo na sua tela, o que está para a esquerda, o que está para a direita, o que é cranial, o que é caudal. Se você começa a procurar também as estruturas sem ter a localização espacial, sem ter essa consciência, você não vai conseguir, você vai ficar perdido, vai ficar só movimentando e não tem como prosseguir e entender e conseguir caracterizar. Então essa aí é a dica principalmente para quem está começando. Porque depois que você domina isso, é como se fosse andar de bicicleta, você nunca mais esquece. Você começa a fazer a estrutura, já viu que está perdido, é muito comum, quem já tem experiência já fala assim, pô, estou errado aqui. Aí já troca o transdutor, já muda o lado e já começa a fazer o exame corretamente. Qual que é o erro número 5? O erro número 5 é principalmente falando em relação aos radiologistas e ultrassonografistas. Por que falando mais em relação aos radiologistas e ultrassonografistas? Porque os ortopedistas não têm esse problema, que é o que? Qual que é o erro? O erro é desconhecer a anamnese e exame físico básicos. Então, quem faz exame não é só um fazedor de exame, é um médico. E como médico, a gente precisa saber anamnese e exame físico básicos. E o erro é achar que isso, dentro da ultrassonografia musculoesquelética, é para o ortopedista. Você não precisa dominar todos os exames físicos, você precisa entender, você não precisa dominar todas as manobras de exame físico. Você precisa entender o básico, você precisa saber conversar com o seu paciente, criar as suas hipóteses diagnósticas baseadas pela clínica e também já direcionar o seu exame. Então isso é importantíssimo. Não é infrequente de chegar um pedido médico só ultrassom de joelho e com a suspeita clínica dor. E aí, o que você faz nesse caso? A grande vantagem do ultrassom é que você tem um paciente ali na sua frente, então você consegue conversar com ele e saber exatamente o motivo pelo qual ele está realizando o exame. Você consegue entender
conversando com ele qual que é a principal queixa, qual que é a principal dor, onde que dói, o que que aconteceu, já operou, já teve trauma. Então, são informações básicas ali que mudam completamente o seu diagnóstico. São informações que te trazem mais segurança durante o exame. São informações que te ajudam a interpretar a imagem. Um dos erros de quem está começando a estudar a imagem é focar muito na imagem. Então, o colega está lá no livro vê uma lesão parcial de um ligamento espessado, heterogêneo, e ele coloca na cabeça dele, esse é um ligamento com lesão parcial e ponto. Aí ele vai realizar um exame, aí o paciente já teve uma lesão, tem 3, 4 anos, e ele vê uma imagem semelhante, só que aí ele quer gravar pensando só na imagem. Aí ele fala, aqui fez uma lesão parcial, mas olha a história, já tem alguns anos que o paciente teve, alguns anos ou mesmo que o paciente teve o trauma. Então, o mesmo aspecto de imagem ele vai indicar ali um espessamento cicatricial. Então, essa é a importância da anamnese do exame físico. Além disso, com a anamnese e exame físico básicos, o paciente vai chegar para você com diagnóstico de bandeja. Então, muitas vezes, a gente já vai direcionado, chega o paciente, exemplo, falando de tornozelo e pé. Doutor, eu tenho uma dor na região plantar do calcâneo. E dói mais quando eu acordo, vou dar a primeira pisada. Aí, doutor, vai melhorando essa dor conforme eu vou caminhando. Aí eu sento para trabalhar. A hora que eu levanto de novo, dou a primeira pisada, uma agulhada lá na região plantar do calcâneo. Então, esse diagnóstico ele é altamente sugestivo de fasciite plantar. E aí você já vai com muita tranquilidade, com muita segurança, já caracterizar a face, observar as alterações, já realizar o seu diagnóstico. Então, a anamnese e o exame físico são ferramentas fundamentais para te dar o diagnóstico de bandeja. Com isso você vai fazer seu exame mais rápido, vai fazer o seu exame mais direcionado, vai aumentar a sua assertividade diagnóstica, porque a clínica ela acaba sendo fundamental para a interpretação dos achados de imagem, então tem todos esses benefícios. E o que eu vejo é muita gente que às vezes pula essa etapa de ter uma boa conversa, olhando nos olhos do paciente, tentando entender qual que é a queixa e qual foi a história daquela lesão, como começou, quando, e tentar fazer o diagnóstico clínico para depois colocar o transdutor e aperfeiçoar ainda e estreitar o diagnóstico através da imagem. Então, esse ponto aí, ele acaba sendo fundamental. E aí, o que vocês... Quero saber de vocês se vocês caíram já em algum desses erros, qual desses erros vocês já caíram. Tem um erro bônus ainda, o erro número 6. Então, um erro bônus também, que não é infrequente da gente ver, é um erro muito frequente na prática, né? Que é principalmente daquelas pessoas que são bem estudiosas também, mas chegam na hora da prática, na hora de abrir a agenda, acabam travando. Então, o erro número 6 é deixar o medo te paralisar. É um medo que todo mundo passou, eu passei por esse medo, todo mundo que vai abrir uma agenda ou já vai realizar um procedimento, dá aquele frio na barriga, mas você não pode deixar isso te paralisar. Porque para você evoluir, para você atingir o domínio ali da ultrassonografia musculoesquelética, é uma fase que você tem que enfrentar. Então, isso faz parte da curva de aprendizado. E eu tenho certeza, você seguindo todos os passos, estudando a anatomia de uma forma direcionada, você dominando, praticando bastante involuntários, fazendo o básico bem feito, depois estudando patologia, tendo técnica fina, vai ser uma etapa muito mais fácil e muito mais leve, mas é uma etapa que você precisa enfrentar, que é de abrir a agenda e ir para a prática, ir para o campo de batalha ali na realização do exame, gerando relatório, ou seja, fazendo o procedimento. Então, o erro é deixar o medo te paralisar. Se tiver medo, vai com medo mesmo, mas vai bem preparado que vai dar tudo certo. Isso faz parte ali do caminho. Todo mundo ali que vai, às vezes, começar um procedimento novo, acaba dando um frio na barriga, mas é o momento de se diferenciar. Então, isso vai passar rápido também, porque a partir do momento que aparecer um caso, fez a anamnese bem feita, você já matou seu diagnóstico, você vai crescendo e vai ganhando confiança. E aí existem alguns macetes para você justamente transformar essas dificuldades em oportunidades para você. Um grande exemplo, se tiver uma dificuldade muito grande em um exame, ligar para o médico solicitante, discutir o caso, chamar o paciente para voltar, repetir o exame novamente,
tentar focar a sua atenção na resolução do problema, focar, colocar o paciente no centro. Então, a partir do momento que você faz isso, você vai ajudar muito o paciente e o médico solicitante. E o médico solicitante, a partir do momento que você começa a entrar em contato com ele, discutir casos, você vai virar referência ali para ele. Ele vai te encaminhar mais casos, você vai ter a porta aberta para discussão e a sua evolução vai ser maior ainda. Então, são fases que a gente precisa passar para destravar o nosso conhecimento e aumentar ali, acelerar a nossa curva de aprendizado. Então, depois vocês me contem aí, depois deixa aqui no comentário falando qual erro você estava cometendo, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, ou se foram todos os erros, conta aí pra gente, e a partir do momento, com a clareza sobre estes erros, você pode corrigir e destravar a sua evolução na ultrassonografia musculoesquelética. Não esqueçam de realizar a inscrição e até a próxima live.